a minha mãe sabia que eu mexia com essas coisas também. Aí a minha mãe também acho que sabia onde eu tinha guardado. Aí quando as policiais estavam na minha casa, que é vizinha da dela, ela acho que ela tentou ir lá para pegar a droga e dar um fim. Só que na hora que ela foi, o policial viu. Como mãe, ela se preocupou muito com Foi, você. se preocupou, tentou me. Olá, galerinha do YouTube! Queremos aqui mais uma vez mandar um abração aí para cada um de vocês, tá certo? Cada um dos inscritos que tem chegado aí, tem dado aquela força pra gente. A gente agradece de coração a cada um de vocês. E hoje, junto com o meu amigo Elivan aqui novamente, a gente tá com uma linda história aí, que é com o nosso amigo aqui, Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bom. A gente hoje vai trazer um testemunho de vida. Tá certo? Irmão e amigo Fernando, você poderia trazer hoje pra gente aí um pouco da sua história, como é que foi a trajetória sua aí desde o início? Posso sim. Como eu falei para os irmãos sabem da minha história, porque aqui nós congregamos na mesma congregação, já conhecem um pouco do meu testemunho, mas nem todo mundo conhece, né? Então nós vamos fazer uma matéria contando a respeito disso. A minha história, ela é, como se diz, é uma história em três partes, né? No princípio, eu nasci e me criei aqui nesse lugar, no sítio Barreira aqui, é um lugar humilde. A minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, que criou seus 5 filhos também, no cabo da enxada, trabalhando no pesado, muitas vezes ganhando um dia de serviço no alugado, né, para poder sustentar a gente. A gente nunca teve um pai presente para nos ajudar. E a minha mãe, ela sempre foi mãe e pai ao mesmo tempo. E até aos meus 13 anos, a gente viveu bem, trabalhando. Quando eu tive ali a capacidade de poder ajudá-la na roça, eu ajudava na lida, e ela sempre me aconselhava pro lado do bom, né? Querendo ali me botar no rumo dela. E a gente viveu bem até esses tempos, bem na medida do possível, mas uma vida sofrida, mas uma vida tranquila, né? Apesar que a gente trabalhava muito, o lucro era pouco, mas a gente conseguia pelo menos ter o que comer. A nossa casa, ela era uma casa de taipa, casa de reboco, como o povo chama hoje em dia. A gente morou muitos anos nessa casa. E aí, a minha mãe, ela sempre me incentivava para o lado bom. Mas chegou um período que o adolescente, ele às vezes quer ver as coisas de um modo, digamos assim, diferente, e quer às vezes se envolver em algo errado. Eu comecei, meus 20 e poucos anos, eu vivi assim. Só que chega um período que a gente começa a querer extrapolar. Por exemplo, o viciado, ele nem sempre vai ter dinheiro para comprar a droga ou a bebida. Para poder eu conseguir manter o vício, eu passei a vender, né? Para poder arrumar o de eu usar ali. Por acaso, eu peguei um dia e vendi $1 de maconha a um rapaz, qual o nome eu não vou falar porque não convém, né? Mas nesse dia aconteceu que ele rodou, a polícia pegou e acho que imprensou ele, e ele levou a polícia para minha casa. Eu estava deitado em casa, quando eu dei fé, vinha chegando a viatura, e naquele momento eu pensei, agora o meu mundo desabou, as coisas acabaram, né? Porque naquele momento a gente não entende o trabalho de Deus, porque eu creio que Deus já estava trabalhando ali. Deus já estava trabalhando ali, porque aquilo ali, naquele dia eu não entendia que aquilo, para mim aquilo era o mal, mas para mim aquilo foi o bem, porque... Ou seja, você, a cada dia que você se passava, você estava descendo mais ao abismo, né? É verdade. E achava que era o fim de tudo? Eu cheguei a pensar que era o fim de tudo, porque a polícia chegou, aí foi logo me enquadrando. Eu tava, só eu e o meu filho, com 5 anos na época, que hoje tem 15, mas na época ele tinha 5 anos, estava mais eu. Eu acho que, de certa forma, ele até lembra, a polícia chegou e me abordou, mão na cabeça. Aí eu fui, botei a mão na cabeça e disse, como é que você... Fernando, sou eu sim. Depois
nós temos uma conversa com você aqui agora. E eu já sabia do que se tratava, porque a gente, quando mexe com coisa errada, a gente, Quando deve, né? a gente já sabe. Você vende maconha? A princípio eu neguei. Não vendo não. Eu disse, pois eu tenho uma pessoa aqui comigo que garante que comprou a você. Mas Como você se sentiu na hora que a justiça chegou para você e disse a casa caiu e realmente agora a gente tem uma pessoa aqui que trouxe a gente até você? Como foi que você se sentiu nesse momento? eu me senti como se abalado, porque assim, a gente sabe que a gente tá mentindo ali, mas a gente não... A verdade vai chegar. A verdade vai chegar, então não adiantava. Eu sabia que no fundo eu ia pagar o preço e que não ia me sair bem dali. Só que a princípio eu neguei, porque a gente sempre tenta se escapar, Se sair fora. se sair. O homem que não tem o temor a Deus, ele procura todo meio, né, de enganar, né, a sociedade, a justiça, né? Sempre puxa para esse lado. Mas aí quando eles chegaram e abordaram, disseram, então, você vai dizer o quê? Eu digo, entra pra dentro e vamos conversar, né? Que eles tentaram, o soldado mandou botar a mão na cabeça, ele tentou apertar minhas mãos, não, peraí, não precisa me agredir não. Entra pra dentro e vamos conversar. Ele disse, pois muito bem, vamos conversar. Cadê a droga? Eu digo, não tenho não. Ele disse, você tem. Ele disse, você tem porque você vendeu para alguém e essa pessoa afirmou que comprou de você. Aí eu neguei, até quando pude. Só que a minha mãe sabia que eu mexia com essas coisas também. Aí a minha mãe também acho que sabia onde eu tinha guardado. Aí quando as policiais estavam na minha casa, que é vizinha da dela, acho que ela tentou ir lá para pegar a droga e dar um fim. Só que na hora que ela foi, o policial viu. Como mãe, ela se preocupou muito. Se preocupou, tentou me dar o livramento, mas aí o policial viu ela e disse, a mulher, a velhinha sabe onde está, ela vai lá, vamos apertar ela. Eu digo, não, nesse caso, não precisa apertar ela não, porque ela não deve, quem faz a prática errada é eu entreguei a droga. Quando chegou lá, eu pensava que a minha vida estava acabando, quando na verdade a minha vida ia começar ali, porque até aqueles 29 anos ali eu não vivi, eu passei por a vida de um modo sutil, sem perceber nada do que estava acontecendo, que na verdade eu achava que estava fazendo uma coisa boa para mim, para minha família, porque eu fazia isso para arrumar o sustento da minha família e tudo mais. Mas não era um trabalho digno. Mas né? não é digno de coisa, porque estava mexendo com algo errado, né? E aí naquela prisão eles me levaram lá fizeram o inquérito policial lá, e aí eu passei de 1 hora até 5 da tarde na delegacia, e depois de 5 da tarde eles viram que meu caso já era de prisão mesmo, já me levaram direto para cadeia. Eu cheguei ali, quando eu entrei naquela prisão, eu tinha 2 rapazes que eu nem sei quem era, na verdade, nunca tinha visto, mas eu acho que eles eram do lado de Lagoa Grande, aí perto de Pretolina. E assim que eu entrei, o cara olhou para mim e disse, o que é que esse cara tá fazendo aqui? Como se ele conhecesse. Como se me conhecesse. E eu fiquei pensando, eu nunca vi esse rapaz, não sei quem ele é. Por que ele tá usando essas palavras? Ele disse, quem não me conhece o quê, rapaz? Você é muito conhecido meu, e aliás você é um grande inimigo meu, e você já tem mais de 50 homicídios nas costas. Eu digo, misericórdia, eu nunca matei ninguém, né? Que apesar de eu mexer com droga, com tudo, eu nunca matei ninguém, não pratiquei isso. Aí, ali, ele... Quando esse camarada, parceiro de cela seu, falou isso, foi que veio a sua mente? Eu me senti ali, como se diz, num beco sem saída, né? Mais perdido ainda. Mais perdido ainda, porque eu já ia desbaratinado de ter sido preso. Já estava preso. Quando eu chego lá... Aparece um inimigo do nada. Aparece um inimigo do nada que eu nunca conhecia. E aí você dividir uma cela de 4 metros quadrados com um inimigo seu. Aqui você pode ter um inimigo, que graças a Deus não temos, mas você pode se desviar dele, né? Pode correr, mas lá não tem não para onde correr não. Os dois dentro da mesma cela. Aí eu fiquei levando a vida lá, e esses rapazes lá, eles me tinham como inimigo.
Aí desse momento em diante, ele estava com medo de eu e eu com medo dele, porque Era dois inimigos sem questão. sem questão, mas para ele tinha, porque ele estava me confundindo com alguém que Parecia muito. que parecia muito comigo, eu acredito, porque para confundir daquela forma, aí eu passei meu primeiro dia, eu me deitei, mas não dormi um pingo. Eu acredito que ele também não. Né? Aí passou o segundo dia, eu também sem dormir, eu com medo dele, né? Porque lá dentro eles tramaram contra a minha vida, contrataram até alguém para me furar com um garfo. Eu me lembro que o rapaz dormia com um garfo enfiado nos cortes e eu não dormia. Nesses 3 dias eu não dormia não, eu ficava de olho nele, né? Porque ele não ia fazer o serviço, mas ele tinha pago para alguém fazer. Eu pensando, se eu dormir aqui, eu morro, então eu não vou dormir não. Pensava no meu filho, pensava em morrer e deixar a minha família aqui fora, porque nessa hora passa muita coisa na cabeça da gente. Começou a passar um filme na sua mente. Começou a passar Naquele momento ali, se você pudesse dar uma marcha ré pra trás, eu recuaria com certeza. Mas, porém, eu também não estava pronto ainda, né? Porque a transformação divina ainda não tinha me alcançado. Ou seja, você acha que aí foi um trabalhar de Deus levar você pra essa cela para poder tratar com você? Eu acredito que sim, porque vamos falar, eles tentaram lá me matar com o garfo, não conseguiram. Eles me deram comprimido para ver se eu dormia, mas Deus não deixou eu dormir, não deixou eu cochilar, fiquei meio sonolento. Eu acredito, naquela cela lá eu digo para os irmãos, eu acho que eu não contei isso na igreja, mas até veneno eu comi na comida e não morri, porque isso trabalhar de Deus, trabalhar dando Deus, livramento. E cumprimento bíblico também, né? Que diz que aqueles que que ainda comem uma coisa mortífera não. Aí eu comi, eu senti a agonia assim por dentro. Eu vi que tinha envenenado minha comida. Eu fui lá no banheiro e tentou colocar pra fora. Botei pra fora. E aí senti um alívio, mas daí, graças a Deus, não morri. Isso é o segundo dia. No terceiro dia, eu me lembro como se fosse hoje, era um dia de sexta-feira. Aí disseram, agora hoje, que lá, se os pretos tivessem camisa e tudo mais, todo mundo bota a camisa e coisa que vai entrar a igreja para fazer o culto aqui. Eu fiquei... Nesse momento agora até eu me arrepiei aqui. Eu fiquei com raiva porque eu não gostava de crente. Eu blasfemava dos crentes, eu dizia que os crentes eram ladrão, tudo isso eu falei, porque a gente quando não tem entendimento, quando é cego espiritual, eu falei tudo isso. Eu estava angustiado, porque como eu falei para os irmãos, eu estava ali com aquele problema, aquele rapaz ali me perseguindo, na hora do culto provavelmente não ia acontecer nada, porque nesse momento eles respeitam. Mas depois eu pensei, quando a igreja sair, como eu vou ficar aqui e depois como é que vai ser a noite. Aí eu leio esse panfleto e eu costumava usar um bigode, que graças a Deus hoje eu não uso mais ele, porque já foi por isso mesmo. Aí quando eu vi esse, eu fui lá pro banheiro e comecei ali a usar o banheiro, e aí foi começar aquela voz dissesse, raspa o bigode. Eu digo, gente, esse negócio estranho, que eu não estou vendo ninguém aqui além das paredes. Mas a voz dizia, raspa o bigode. Eu digo, eu não tenho nada a perder, eu vou raspar esse bigode. Aí eu peguei o barbeador, tirei tudo, fiquei de cara limpa, como diz. Agora, meu irmão, isso foi o trabalho de Deus. Quando eu saí do banheiro para fora, eu vi já o rapaz me olhando dos pés à cabeça assim. Eu pensei, esse cara tá me encarando. Agora ele vai partir para viola, para tudo ou nada. Meu irmão, quando do nada eu comecei a comentar com os seus conhecidos lá. Ei, esse rapaz parece com ele, mas não é ele não. Eu arrepiei também porque rapaz, ali foi o livramento que Deus me deu, né? Porque através Deus, quando ele quer dizer que a pessoa que ele confundia com o senhor tinha o bigode. Eu acredito que sim. Ele usava o bigode e o meu bigode estava me deixando parecido com essa pessoa. Exatamente. Aí, na história do panfleto lá,
eu me inspirei e que foi dessa forma que Deus quis trabalhar. Raspa o bigode. Quando eu raspei o bigode, aí o camarada já desconheceu que eu não era inimigo. Aí começou, por exemplo, a cadeia não ficou bom, mas aliviou 90%, porque eu pensei, agora eu vou pagar minha dívida com a justiça, mas com essa aqui, Deus já... Quer dizer que a tirada do bigode desvendou um mistério, né? Foi, desvendou... Porque na realidade aquele bigode estava deixando você parecido com o inimigo dele. É verdade. Aí ele começou a me olhar assim, desse dia pra cá, meu irmão, eles passaram a ser meus camaradas, a gente começou a ter uma convivência assim, boa, entre aspas, né? Porque assim, lá quando você é chegado assim, você é bem recebido por os presos, ele ficava lendo ali nos cantos, e tinha gente que parava para escutar, tinha outros que ficavam ali no meio de banda, porque não tava entendendo o mistério e não gosta, né? Aí, quando eu saí de lá, depois de 1 ano e 5 meses, que eu cheguei aqui, aí fiquei bom, a princípio até bom, não estava usando mais droga, não estava mais fazendo essas coisas erradas, só que o homem longe da presença de Deus, a gente fica fragilizado, né? Quando é com poucos dias, aparece o traficante com mais droga na minha casa. Depois de todo o processo que você já tinha passado. Depois de todo o processo que eu já tinha passado, e eu nem fumava mais, mas começou a me induzir ali, e eu ainda comprei, né? Então quer dizer que quando o senhor estava na cadeia, chegou ali uns mensageiros de Deus para lhe ajudar. Foi o senhor sair, chegou o mensageiro do diabo para tentar tirar... Para me botar no mesmo rumo que eu tinha. Eu não passei a vender, mas eu comprei umas dólares e ia fumar lá no mato. Aí, foi na mesma época que o presbítero Elivan, e juntamente com o diácono Aparecido na época, que era o diácono, o auxiliar João Cid, que era auxiliar na época, vieram fazer culto aqui nos Barreiros. Aí, eu me lembro que o culto era na segunda-feira. Toda segunda-feira a mulher dizia, vamos para o culto. E eu sentia desejo de ir. Sua esposa dizia? Eu sentia desejo de ir porque eu já tinha experimentado do amor de Deus. Mas eu, fumando a droga, não ia. Algo errado ali me segurava. Ainda me segurava. Quando foi um dia de segunda-feira, eu fui para o mato lá para fumar a droga. Cheguei lá, eu acredito que foi Deus que enviou um ladrão que roubou a droga. Quer dizer que no meio disso tudo, ainda veio... Deus agiu de novo. Enviou um ladrão, roubou a droga lá. Aí, quando eu fui, cacei para fumar, não achei. Fiquei com uma raiva, menino, na época. A gente fica mesmo, né? Aí, cheguei em casa, fiquei meio deprimido ali num canto. Pensativo. E a hora do culto se aproximando, às 7 horas. Quando é umas horas, nós escutamos o louvor. A mulher diz, vamos para a igreja. Eu digo, hoje nós vamos. Não tem maconha para fumar, hoje nós vamos. Meu irmão, quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir o louvor, comecei a ouvir as pregações. E era assim como aquilo que eu tinha ouvido lá tivesse renascendo. E eu sentindo ali a presença de Deus, o negócio começou a ficar bom. E eu me lembro que o Deus usou o diácono Aparecido da Silva para trazer a mensagem de Zaqueu, né? Foi para trazer a mensagem. Meu irmão, quando ele pregou a mensagem ali, que fez o apelo final, eu não pensei duas vezes, eu levantei minha mão e aceitei Jesus. E até hoje. E graças a Deus, até hoje, faz 6 anos e alguns meses. Então, eu estou caminhando para a glória de Deus. Não pretendo mais. Livrou-se das drogas, livrou-se da justiça. Hoje está um homem de bem com Deus, com a sociedade. É verdade. Né? Até hoje em dia, presbítero, não quero me gloriar, mas até a própria polícia, ela já veio na casa perto da casa onde eu morava e conversou com a minha irmã. Seu irmão, como é que tá? Tá na igreja? Ele já pôs. Tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Porque, como eu falei, eu passei esse tempo todo, passei 1 ano e 5 meses na prisão. Depois saí com alvará, porque eu não saí livre, né? Eu saí e o processo ficou lá. Com o tempo, a justiça me condenou. Eu paguei um salário mínimo e ao prestar serviço comunitário, né? Para o governo.
Aí assim, eu paguei a minha dívida, paguei o salário mínimo e paguei o meu tempo na escola aqui, preenchendo os formulários, tudinho, com as horas, a carga horária que eu trabalhei, e tenho tudo aqui guardado. Levei uma cópia para o fórum e tenho uma cópia aqui, porque definitivamente eu creio que pode ser que algum dia o juiz me chame lá, porque ele vai fazer as contas, né, de tudo, para resumir e me dar a minha liberdade definitiva. Mas graças a Deus eu paguei minha dívida e tenho como provar que paguei. E hoje estou servindo a Deus, a minha mulher serve a Deus, o meu filho serve a Deus. Para honra e para a glória de Deus. Ajuda aos irmãos como auxiliar na igreja Assembleia de Deus, né, do Ministério de Pernambuco. E de lá para cá eu só posso dizer que Deus é maravilhoso. Deus fez algo que só Ele poderia fazer. Irmão Fernando, a gente já está chegando ao final do vídeo. Qual a mensagem que o senhor tem para passar para a pessoa que está assistindo esse vídeo aí agora e se encontra passando pela mesma situação que você passou há tempos atrás? A mensagem que eu deixo para você que vive nessa prática, que talvez ainda vive nessa ilusão, que isso é uma coisa boa, que abandone isso, porque isso não leva o homem para lugar bom, né? Isso só traz desgraça para a vida do homem. Você que assiste esse vídeo, que se comoveu com esse testemunho, abandona esse vício, abandona isso e essa prática e corre para os braços do Senhor Jesus, que lá tem o abrigo para o refúgio para aqueles que vivem nessa prática, né? E talvez tenha gente assistindo que talvez tenha tentado se libertar de uma tal forma e não conseguiu, mas a gente chegou aqui ao conhecimento que o único libertador para esse tipo de prática chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu tentei muitas vezes antes de chegar a Jesus, eu tentei muito. Passei 6 meses sem fumar já, mas não tinha jeito. Eu voltava a fumar, passava tempo sem beber, jurava que não ia beber, mas voltava e bebia. Mas depois que eu conheci a Jesus, eu não voltei e nem pretendo voltar. Então, a gente fica aqui com mais um vídeo aí, mais uma história emocionante aí, tá certo? E a gente agora vai convidar aqui para ficar ao lado dele aqui a esposa que tanto sofreu, tá certo? Ei, desculpa, o filho também, tá certo? Essa família aqui que Deus realmente chegou, né, e fez uma transformação. Tá aqui a nossa irmã Simone e o seu filho Ricardo. A gente finaliza aqui esse vídeo, tá certo? Com essa linda história. E até um próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir.